Bom, então vamos discutir os aspectos finais da automedicação e os seus perigos, né? A automedicação nada mais é do que o ato de se automedicar com medicamentos, né, sem a prescrição de um médico. Um dos pontos a se considerar na automedicação é que alguns pacientes podem estar em algumas situações distintas. A primeira delas é a falta de informação que o paciente pode ter, principalmente em pacientes idosos e pacientes analfabetos. Esses pacientes, normalmente, eles podem ter mais inclinação à falta da informação sobre os medicamentos que eles estão tomando. Então, às vezes, um paciente pode não saber a dosagem em miligramas correta do medicamento que ele tem que tomar e acaba, por exemplo, se automedicando com a quantidade de miligramas errada. Isso pode ser um perigo bem considerável para a automedicação. Outra situação um pouco comum que acontece na automedicação é a negligência da pessoa de ir ao médico. Isso pode acontecer muito na prática da automedicação e pode ser um problema bem grave, dependendo da situação do paciente. Às vezes a pessoa pode não comparecer ao médico e ir numa drogaria qualquer e tomar qual medicamento que ela bem entender, e isso, dependendo do caso, pode até gerar efeitos adversos graves no paciente. Um dos efeitos fisiológicos comuns e provavelmente pode ser bem graves é o risco de efeitos de reações alérgicas na automedicação. Dependendo da tolerância que a pessoa vai ter em determinado medicamento, pode ser bem grave esse risco. Por exemplo, uma pessoa que é alérgica a corticosteroides e tomar betametasona ou dexametasona por conta própria, achando que irá melhorar a sua inflamação por conta de outros anti-inflamatórios que ela já tinha tomado e não melhorou, ela pode ter reação alérgica a esses corticosteroides e não sabe, e aí vai lá e toma, ou também ela compra aquelas pomadas de passar na pele, e aí passa na pele e pode dar uma reação alérgica inesperada, e dependendo da pessoa pode até ser fatal, né? Pode até a pessoa entrar em choque anafilático, dependendo da reação alérgica. Isso é um efeito fisiológico decorrente da automedicação que é consideravelmente grave dependendo do caso. Outros efeitos fisiológicos graves que pode acontecer na automedicação é as interações medicamentosas. E isso pode ser comum em pacientes que já tomam medicamentos antecedentes do que eles vão se automedicar, e aí pode causar diversos problemas. Um deles é o metabolismo insuficiente de alguns medicamentos. Por exemplo, um medicamento que o paciente já está tomando anteriormente, e aí ele vai se automedicar, e a enzima que metaboliza um medicamento que ele já toma, por exemplo, a CYP3A4, por exemplo, essa enzima que irá metabolizar esse medicamento, por exemplo, o paciente toma um medicamento por conta própria que inibe essa enzima, e ao tomar esse medicamento, essa enzima que irá ser inibida não vai metabolizar o outro medicamento que o paciente vai tomar. Ou seja, os efeitos tóxicos de um dos medicamentos pode ocorrer nesse caso. Então, as concentrações plasmáticas de um dos medicamentos podem aumentar muito, e isso pode gerar um efeito adverso bem grave no paciente, dependendo do medicamento.
Outra situação um pouco comum que acontece na automedicação é a negligência da pessoa de ir ao médico. Isso pode acontecer muito na prática da automedicação e pode ser um problema bem grave, dependendo da situação do paciente. Às vezes a pessoa pode não comparecer ao médico e ir numa drogaria qualquer e tomar qual medicamento que ela bem entender, e isso, dependendo do caso, pode até gerar efeitos adversos graves no paciente. Então, esses são alguns aspectos fisiológicos que podem ocorrer decorrentes da automedicação. E a automedicação é um problema meio que global. Várias pessoas fazem isso rotineiramente, só não é mostrado na mídia, mas isso pode acontecer muito, ainda mais em periferias, né? Ainda mais em populações que são mais particularmente pobres, né? O acesso à informação às vezes é limitado, as pessoas acham que os medicamentos não geram tanto efeito colateral assim, e às vezes por um descuido a pessoa pode passar por um efeito adverso grave. Então isso é um alerta não só para as pessoas que tomam os medicamentos, mas para todas as pessoas que pretendem usar medicamentos, assim como estudantes da área da saúde também, profissionais da área da saúde, que provavelmente devem orientar mais os seus pacientes acerca desse assunto, né, que é muito importante. Muito obrigado.